Olá, sejam todos bem-vindos à paz do Senhor. Estamos de volta mais um dia com a leitura da palavra de Deus e hoje estaremos lendo Gênesis capítulo 45, capítulo 46 e capítulo 47. Pegue a sua Bíblia, separe o seu lugarzinho e vamos juntos ler a palavra. Gênesis capítulo 45. O plano de Deus é revelado por José a seus irmãos. Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos de diante de mim. E não havia ninguém com ele quando José se deu a conhecer aos irmãos. E chorou em alta voz, e ouviram os egípcios e a casa de Faraó. E José disse a seus irmãos: Sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe podiam responder, pois ficaram perturbados em sua presença. E José disse aos irmãos: Aproximai-vos de mim, rogo-vos. E aproximaram-se e disse: Sou José, vosso irmão, a quem vendeste ao Egito. Agora, pois não vos entristeçais, nem vos indigneis contra vós mesmo, por me haverdes vendido para cá, pois Deus me enviou adiante de vós para conservar a vida. Por esses 2 anos houve fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura ou ceifa. E Deus me enviou adiante de vós para vos garantir posteridade na terra e para vos salvar a vida por meio de grande livramento. Ora, não fostes vós, então, que me enviaste para cá, e sim Deus. E ele me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi ao meu pai, e diz ele assim: Diz teu filho José: Deus me pôs por senhor de todo o Egito. Desce até mim e não te demores. E habitará na terra de Gozém. E estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e tuas ovelhas, e tuas vacas, e tudo que tens. E ali te sustentarei, pois ainda restam 5 anos de fome, para que tu e tua casa e tudo quanto tens não sejam reduzidos à pobreza. E eis que veem vossos olhos, bem como os de meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala. E contareis a meu pai de toda a minha glória no Egito, e de tudo quanto viste, e apressar-vos-eis, e descerei meu pai para cá. E lançou-se aos pescoços de seu irmão Benjamim e chorou. E Benjamim chorou em seu pescoço. Também beijou a todos os irmãos e chorou sobre eles. E depois disso, seus irmãos lhe falaram. E a nova foi ouvida na casa de Faraó com as seguintes palavras: Vieram os irmãos de José, e isso agradou muito a Faraó e a seus servos. E Faraó disse a José: Diz a teus irmãos: Assim procedei, carregai vossos animais e parti, e ide à terra de Canaã. E tomai vosso pai e vossas famílias, e vinde a mim e vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da gordura da terra. Tens agora a ordem de dizer-lhes: Assim procedei, tomai dos carros da terra do Egito para vossos meninos e para vossas mulheres, e trazei vosso pai e vinde. Também não atenteis para vossos bens, pois o melhor de toda a terra do Egito é vosso. E assim procederam os filhos de Israel. E José deu-lhes carro conforme a ordem de Faraó, e deu-lhes provisão de comida para o caminho. A todo eles deu, a cada homem mudas de roupa, mas a Benjamim ele deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas. E para seu pai ele enviou desta maneira: 10 jumentos carregados com as coisas boas do Egito, e 10 jumentos carregados com trigo e pão e alimento para seu pai para o caminho. Assim despediu os irmãos e partiram, e disse-lhes: Cuidado para não contenderdes pelo caminho. E subiram do Egito e chegaram à terra de Canaã a Jacó seu pai. E deram-lhe as notícias, dizendo: José ainda está vivo, e é governador sobre toda a terra do Egito. E o coração de Jacó desfaleceu, pois não acreditava neles. E contaram-lhe todas as palavras de José, as quais lhe havia dito. E quando viu os carros que José havia enviado para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó seu pai. E Israel disse: Basta, José meu filho ainda vive. Irei e o verei antes que eu morra. Gênesis capítulo 46. Deus ordena a Jacó a mudar-se para o Egito.
Israel seguiu viagem com tudo o que tinha, e chegou a Beceba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E Deus falou a Israel nas visões da noite, dizendo: Jacó, Jacó. E respondeu: Aqui estou. E disse: Sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, pois ali farei de ti uma grande nação. Descerei contigo ao Egito, e também certamente te trarei de lá outra vez. E José porá a mão sobre teus olhos. E Jacó levantou-se de Beceba, e os filhos de Israel levaram Jacó seu pai, e seus pequenos, e suas mulheres no carro que Faraó havia enviado para os levar. E tomaram seu gado e seus bens que haviam obtido na terra de Canaã, e foram ao Egito. Jacó e com ele toda a sua semente, seus filhos, e com ele os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente trouxe consigo para o Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que foram ao Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque e Palu, e Esrom e Carmi. E os filhos de Simeão, Gemuel e Jamim, e Oade, e Joaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gersom, Coate e Merali. E os filhos de Judá, e Onã, e Selá, e Perez, e Zerá. Mas e Onã morreram na terra de Canaã. E os filhos de Perez foram Esrom e Amor. E os filhos de Zacá, Tolá e Puvá, e Jó e Zirrom. E os filhos de Zebulon, Zered e Elon e Jaleel. Esses são os filhos de Lia, que ela deu a Jacó em Padã Arã, com Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifion, e Agi, e Suni, e Esbom, e Eri, e Arode, e Arere. E os filhos de Azer, Imna, e Isva, Isvi, e Berias, e Será, irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, que Labão deu à sua filha Lia. E esses ela deu a Jacó, ou seja, 16 almas. Os filhos de, os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E a José na terra do Egito nasceram Manassés e Efraim, que lhe deu a Zenate, filha da Potifera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim foram Belá e Bequer, e Asbel, e Gera, e Naamã, e Ei, e Ros, e Mupi, e Upi, e Arde. Esses são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó. Ao todo foram 14 almas. E os filhos de Dan, Uzim. E os filhos de Naphtali, Jezreel, e Guni, e Jezé, e Silém. Esses são os filhos de Bila, que Labão deu à sua filha Raquel. E esses ela deu a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que foram com Jacó ao Egito, que saíram de seus lombos, afora as mulheres dos filhos de Jacó, todas as almas foram 66. E os filhos de José que lhe nasceram no Egito foram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. E enviou Judá a José diante dele para o direcionar a Gozém. E chegaram à terra de Gozém. E José preparou seu carro e subiu para encontrar Israel, seu pai, em Gozém. E apresentou-se a ele, e lançou-se a seu pescoço, e chorou em seu pescoço um bom tempo. E Israel disse a José: Agora morra eu, pois vi tua face, porque ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: Subirei e anunciarei a Faraó. Dir-lhe-ei: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os homens são pastores, pois seu trabalho tem sido apacentar gado. E trouxeram seus rebanhos e seu gado e tudo o que tem. E acontecerá que quando o Faraó vos chamar e lhes perguntar qual é a vossa ocupação, direis: o negócio de teus servos tem sido criar gado desde nossa mocidade até agora, tanto nós quanto nossos pais, para habitar na terra de Gozém, pois todo o pasto é abominação aos egípcios. Gênesis capítulo 47. Jacó abençoa a Faraó. Então foi José e relatou a Faraó e disse: Meu pai e meus irmãos, e suas ovelhas e suas vacas, e tudo o que tem vieram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozém. E tomou alguns de seus irmãos, a saber, 5 homens, e os apresentou a Faraó. E Faraó disse a seus irmãos: Qual é a vossa ocupação? E disseram a Faraó:
Teus servos são pastores, tanto nós quanto nossos pais. Disseram mais a Faraó: Para habitar nesta terra é que viemos, pois teus servos não têm pasto para seus rebanhos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Por isso agora te rogamos que teus servos habitem na terra de Gozém. E Faraó falou a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gozém. E se conheces homens hábeis entre eles, põe-nos por responsáveis sobre meu gado. E José trouxe Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó. E Jacó abençoou Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos anos tem? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos de minha peregrinação são 130. Poucos e maus foram os dias dos anos de minha vida, e não chegaram aos dias dos anos de vida de meu patriarca nos dias de suas peregrinações. E Jacó abençoou Faraó, e saiu de diante de Faraó. E José assentou seu pai e seus irmãos, e deu-lhe uma possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramassés, como Faraó ordenara. E José sustentou com pão o pai e os irmãos, e toda a casa de seu pai, de acordo com suas famílias. E não havia pão em toda a terra, pois a fome era muito severa, de modo que a terra do Egito e toda a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. E José recolheu todo o dinheiro que se ajuntou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que se comprava, e José levou o dinheiro à casa de Faraó. E quando acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios vieram a José e disseram: Dá-nos pão, pois que haveríamos de morrer em tua presença? Pois falta dinheiro. E José disse: Dai vosso gado, e vos-lo darei por vosso gado, se falta dinheiro. E trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e de ovelhas, e de vacas, e de jumentos. E aquele ano ele os alimentou em troca de todo o seu gado. Depois que aquele ano findou, foram a ele no segundo ano e lhe disseram: Não ocultaremos a meu senhor que nosso dinheiro foi gasto, meu senhor também tem nossos rebanhos. Nada nos sobrou diante da vista de meu senhor, a não ser nossos corpos e nossas terras. Porque haveríamos de morrer diante de teus olhos, tanto nós quanto nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e nossa terra seremos servos de Faraó. E dá-nos semente para que vivamos e não morramos, para que a terra não fique desolada. E José comprou toda a terra do Egito para Faraó, pois os egípcios venderam cada um seu campo, porque a fome prevalecia sobre eles. Assim a terra passou a ser de Faraó. E quanto ao povo, transferiu-os para a cidade, desde uma extremidade das fronteiras do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, pois o sacerdote tinha porção atribuída por Faraó, e comia a porção que Faraó lhes dava. Por isso não venderam suas terras. Então José disse a seu povo: Eis que hoje vos comprei a vós, e a vossa terra para Faraó. Eis a semente para vós, e semeareis a terra. E acontecera que, das colheitas dareis a quinta parte a Faraó, e 4 partes serão vossas para semeardes o campo, e para vosso mantimento, e para os de vossa família, e para alimento de vossos meninos. E disseram: Salvaste nossas vidas. Achamos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. E José estabeleceu por lei sobre a terra do Egito, até o dia de hoje, que Faraó deve ter a quinta parte, com exceção exclusiva da terra dos sacerdotes, que não se tornou de Faraó. E Israel habitou na terra do Egito, na região de Gozém, e tiveram possessões ali, cresceram e se multiplicaram sobremaneira. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Assim, toda a idade de Jacó foram 147 anos. E aproximou-se o tempo em que Israel haveria de morrer, e chamou seu filho José e lhe disse: Se agora achei graça aos teus olhos, rogo-te que ponha a mão debaixo de minha coxa e age com bondade e verdade para comigo. Rogo-te que me não sepultes no Egito, antes quero jazer com meus patriarcas, e me tirarás do Egito, e me sepultarás na sepultura deles. E disse: Farei como disseste. E disse: Jura-me. E jurou-lhe. Israel curvou-se sobre a cabeceira da cama. É isso aí, ficamos mais um dia com o projeto Bíblia em um ano. E eu quero convidar você a estar aqui comigo amanhã,
neste mesmo canal e neste mesmo horário. Aproveite, compartilhe e chame mais pessoas para fazer conosco a leitura da Bíblia. Deus abençoe a sua vida.